Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, venho mais uma vez aqui gravar um vídeo para o canal extremamente parado. Desde já agradeço a presença de todos vocês. Peço que se inscrevam-se no canal, deixem o like, o dislike e algum comentário. E se inscrevam-se nos demais canais católicos que estão na descrição do vídeo. Canal do Robson 2.0, nosso amigo Cris Macabeus, A Hora do Macabeus, canal do Simplício, canal do Felipe, canal do Pedro, entre os demais católicos na descrição do vídeo. Pois bem, hoje eu quero falar um pouco sobre a Igreja, sobre os ritos da Igreja Católica. Nós aqui no Ocidente celebramos a missa no rito latino, porém a Igreja Católica tem ao todo 6 ritos, ao qual outros ritos são ritos orientais. Bem, a Igreja tem o rito bizantino, o rito armeno, o rito antioqueno, o rito caldeu, o rito alexandrino e o nosso rito que usamos aqui no Ocidente, o rito latino. Todos esses ritos juntos abrangem 24 igrejas, ao qual do rito latino uma é a Igreja Latina de rito ocidental. Minha garganta. Bem, fazemos parte aqui no Ocidente da tradição litúrgica latina e usamos aqui no Brasil, em especial, o rito romano, que é o rito mais usado no mundo, cujo o missal é a missa tridentina. Bem, agora a missa mais usada é a missa nova, né? O missal de Paulo VI. Isso faz parte do missal, não é bom confundir os ritos, as igrejas com os missais. Pois bem, vamos fazer uma diferença aqui desses ritos, explicar um pouco para a maioria dos católicos, que eu acho que não tem muito ideia do que são esses ritos da igreja, esses maravilhosos ritos, e essas outras 23 igrejas católicas orientais. Bem, vamos começar aqui na nossa igreja de rito latino. Usamos o rito romano. Também temos o uso anglicano. No rito latino temos o rito ambrosiano, o rito bracarense, o rito galicano, o rito moçárabe, os ritos, os cartuchos. Esses são os ritos da Igreja Latina aqui no Ocidente. Só que esses outros demais ritos da Igreja do Ocidente, como por exemplo o uso anglicano. O uso anglicano, ele é um rito da liturgia, da tradição litúrgica católica apostólica romana, lá da região da Anglia britânica. Assim, não tem nada a ver com a igreja anglicana, aquela falsa igreja anglicana. Esse uso anglicano da tradição latina é um uso usado na Inglaterra. E o missal deles é um missal muito semelhante à missa tridentina, missa muito conhecida na Igreja Católica, e é uma missa maravilhosa. Vamos agora às demais igrejas do Oriente. E que igrejas do Oriente que são essas? Que tradições litúrgicas você pode frequentar? Será? Com certeza. Bem, a tradição litúrgica bizantina, vamos entender uma coisa aqui. O Império Romano era dividido em 2, sendo um. Existia o Império Romano do Ocidente, com a capital sim em Roma, e tinha o Império Romano do Oriente, que era chamado de Império Bizantino, cuja capital também era Roma. Porém, tinha uma grande cidade lá chamada Constantinopla, cidade fundada pelo imperador Constantino. E lá no Oriente a igreja cresceu muito, tanto é que a Igreja Católica ela não começou em Roma. Ela começou, por exemplo, em Antioquia, ela começou no próprio Oriente, ela começou na região ali do Líbano, da Síria, da atual Turquia, né? Pois bem, a tradição litúrgica bizantina tem alguns ritos, tem algumas igrejas, como a Igreja Greco-Católica Ucraniana, a Igreja Greco-Católica Melquita, a Igreja Católica Bizantina Grega, a Igreja Católica Bizantina Rutena, a Igreja Católica Bizantina Eslovaca, a Igreja Católica Búlgara, a Igreja Greco-Católica Croata,
a Igreja Greco-Católica Macedônia, a Igreja Católica Bizantina Húngara e por aí vai. Sim, a Bielorrussa, a Bizantina Albanesa, a Bizantina Russa, a Ítalo-Albanesa. Por quê? Porque são tradições católicas que existem desde os princípios da era cristã. Esses ritos orientais, eles são um pouco distintos. A missa é diferente do nosso rito, das nossas tradições aqui do Ocidente. Aqui no Ocidente temos uma tradição litúrgica diferente. Porém, todas essas igrejas, elas estão ligadas a Roma. Todas elas estão ligadas ao Papa. Com exceção das igrejas ortodoxas, que também são católicas, porém cismáticas. Isso é até tema para outro vídeo. Talvez eu abranja um pouco nesse vídeo aqui. Espero que eu esteja sendo um pouco claro. Espero que esse vídeo também fique comprido. Temos a tradição litúrgica alexandrina. Por que alexandrina? É uma questão muito histórica também, uma questão também de tradição da região. Como, por exemplo, a Igreja Católica Copta, da região da Etiópia, ou região ali do Egito. Pois bem, aquela região etíope, egípcia, ela foi conquistada pelo imperador Alexandre. Então toda a igreja ali, onde São Marcos foi e, por fim, ele fundou a Igreja Católica Copta, a Igreja Católica da região de Alexandre o Grande Conquistador. Aquela tradição litúrgica, elas permanecem até hoje. Então temos aí a Igreja Católica Copta, a Igreja Católica Eritreia, a Igreja Católica Etíope, né, da região da Etiópia. Então, na Etiópia, no Egito, e existem esses ritos, esses ritos chamados ritos copta. A Igreja Copta é maravilhosa, tem umas artes maravilhosas. E a Etíope também, o missal é muito similar entre elas, por causa que elas são de uma tradição daquela região específica. Outra coisa, essas igrejas são chamadas de igrejas sugures, para que vocês possam frisar um pouco melhor na mente de vocês. Temos a tradição litúrgica de Antioquia, ou siríaca ocidental. Siríaca ocidental por causa que aquela região de Antioquia, hoje, né, a cidade de Antioquia fica na atual Turquia, mas no passado, na época apostólica, ela pertencia à Síria. Por isso, é uma tradição litúrgica de Antioquia ou Síriaca ocidental, porque é a região da Síria ocidental, né, do oeste da Síria ali. Temos a igreja maronita, acho que, se eu não me engano, essa é a maior igreja da tradição antioquena, é a igreja maronita. Temos também a igreja católica Sírio-Malankar e a igreja católica siríaca. Maravilhosas essas igrejas católicas. Olha, a igreja, se eu não me engano, salvaguarda aqui, são 5 os ritos, são 5 as igrejas católicas de Antioquia, da tradição de Antioquia, porém 2 delas durante o cisma do Oriente, que em 1054 rompeu-se, né? A igreja do Ocidente de Roma se rompeu com o patriarcado de Constantinopla, com o patriarcado grego, e houve um racha muito grande na história da igreja. O primeiro racha antes do racha com a Reforma Protestante. E, portanto, algumas igrejas de ritos orientais, elas abandonaram o Papa e elas ficaram com o patriarca de Constantinopla. E o Papa excomungou o patriarca excomungou o Papa. Enfim, algumas coisas o Papa não estava muito lá certo, porém o patriarca é totalmente errado. Você não pode romper isso como Santo Padre, o Papa da igreja. Deve-se se manter fiel à igreja até os dias de sua morte, para a eternidade. E algumas igrejas, até tem uma igreja copta, igreja católica ortodoxa copta, que também cismou com a igreja e aderiu ao cisma de 1054 e, porém, rompeu.
O que acontece com essas igrejas ortodoxas? Vamos resumir aqui. Elas têm sucessão apostólica válida, porque elas vêm desde São Pedro, desde os conclaves da igreja, desde a sucessão apostólica, porque elas descendem dos apóstolos. A Sagrada Comunhão é válida, porém o fiel católico é proibido de entrar nessas igrejas, proibido de comungar, a não ser em exceções como urgência ou caso de morte. Aí você pode ir numa igreja ortodoxa, caso contrário, a igreja não autoriza. A igreja até indica você não ir. Temos também a tradição litúrgica armena. A igreja católica armena, muito, muito linda também, tem um rito oriental. Essas igrejas orientais, elas têm uma tradição muito similar. E tava vendo até um patriarca grego, esqueci o nome dele, como eles se vestem, né? Uma coroa, assim, uma veste, assim, um cajado com a cruz de Cristo, magnífico. Por quê? Porque é assim, como é que acontece? Na igreja temos os padres, os bispos e o Santo Padre, o Papa. O Papa também é um bispo. Para quem não sabe, o Papa também é um bispo. Ele é bispo de Roma e o vigário de Cristo na Terra, o Papa. Nas igrejas orientais tem o Papa, tem o padre, tem o bispo e tem o patriarca. O que é o patriarca? O patriarca ele é chefe de uma igreja dessas. Por exemplo aqui uma igreja copta, igreja católica copta, ou igreja católica siríaca. Existe o patriarca da igreja copta, da igreja siríaca. O patriarca ele também é um bispo, só que em hierarquia ele está acima de um bispo, porque ele é o chefe da igreja. Ele está abaixo do Papa. E o patriarca ele está ligado ao Papa. Por isso que essas igrejas elas estão em comunhão com a Santa Igreja, com a sede de Roma. Todas elas estão em comunhão com a sede de Roma. Estão em comunhão com o Papa. Menos as igrejas católicas ortodoxas. Essas não estão em comunhão com Roma. São igrejas cismáticas. E é assim. Temos também a igreja católica... falei da igreja católica armena. Também temos a igreja católica... A tradição litúrgica caldeia, né? Ou a siríaco oriental, da parte um pouco mais ao oriente da Síria. Aí temos a igreja católica caldeia, a igreja católica Sírio-Malabar, que também é uma igreja. Essas igrejas elas têm... Pesquisem depois para vocês verem a missa, assistam uma missa na internet, já que aqui no Brasil é muito difícil achar uma igreja oriental. Lá em São Paulo tem igrejas católicas maronitas de tradição antioquena. Rio de Janeiro também tem, aqui no meu estado, que é o Mato Grosso, eu acho difícil ter. Se tiver alguma igreja oriental, provavelmente ou vai ser em Cuiabá. Mesmo assim, eu acho muito difícil, porque o estado é muito grande, porém tem poucas pessoas, né? Então, essas são as igrejas. Eu não falei o nome de todas, são bastante. São 23 igrejas orientais. Igrejas com uma liturgia própria, com igrejas com uma tradição específica daquela região de vestimenta. Uma igreja que é católica, que é apostólica e que também são igrejas ligadas a Roma. Eu espero que tenha ficado um pouco claro aqui. Todas essas igrejas são católicas, todas essas igrejas aqui, dos ritos bizantino, armeno, antioqueno, caldeu, alexandrino, latino, estão em comunhão com o Santo Padre, o Papa. E todas elas são católicas, assim como a nossa igreja aqui, latina. Você, católico, você pode ir numa igreja dessa receber comunhão e vice-versa. A diferença é o idioma. Se você for numa daquelas igrejas católicas greco, né, provavelmente vai estar tudo em grego, né? Porque a tradição litúrgica dessas igrejas é o grego. Que foi o primeiro idioma da igreja, foi o grego. Depois o latim começou a expandir. Expandir.
e até surgir o Missal Tridentino, que era basicamente em latim, com alguns lugares que sim celebravam-se no vernáculo. E hoje, aqui no Ocidente, temos o Missal de Paulo VI, ao qual a missa é completamente toda no vernáculo e que se espalhou por todos os lugares, né? A nossa missa, a missa tridentina de rito extraordinário, missal extraordinário, e a nossa missa, nosso missal de Paulo VI, a missa nova, com o missal ordinário. Bem, eu espero que o vídeo não tenha ficado tão comprido, já o que, 15 minutos ali, quase 16 minutos de vídeo, acho que já tá bom, né? Acho que depois dar uma esclarecida. Calor dos infernos que tá aqui, oh meu Deus do céu, é fazer o quê? Fiquem com Deus, até a próxima e se inscrevam-se nos demais canais católicos da descrição do vídeo e falou pessoal, amém.